Boa tarde, gente. Vamos aí para mais uma aula. De novo, eu não lembro o número, mas está anotado aqui, ó. Ou desse lado. Isso. Ah, hoje falaremos sobre paz armada. Na última aula, a gente falou sobre Belle Époque, período de progresso, de luxo, de glamour que imperou na Europa e em outros locais também, nos Estados Unidos. Até no Brasil você teve um reflexo da Belle Époque, né? É um período de paz, de progresso, um período de glamour, de beleza, de novas invenções, de novas tecnologias, que surgiram todas ali ao mesmo tempo, tá bom? E hoje a gente vai falar de paz armada, que é o outro lado, a outra face da Belle Époque. A Belle Époque tem duas faces, tá? De um lado, essa face linda, maravilhosa, que é o que a gente acabou de falar, né? O glamour, o progresso, a tecnologia. E você tem o outro lado, o lado obscuro da coisa, né? Que é a paz armada. Sem perder de vista também um outro detalhe. Que esse progresso, essa Belle Époque europeia, esse progresso, esse glamour, só foi possível porque ele foi sustentado e mantido pela partilha da África e da Ásia, tá? Então a gente nunca pode perder isso de vista, que a grandiosidade de uns, ela vem do abuso, da exploração de outros. Então a Belle Époque europeia, esse progresso só se tornou possível pela exploração, pelo que estava sendo feito, principalmente na África, mas também na Ásia também. Tá? Então tem esse custo. O sucesso de uns, ele vem do fracasso da exploração de outros, da destruição de outros povos, tá bom? Então a gente, antes de comemorar o progresso, a gente tem que ver os custos que ele tem. Então essa é uma parte, a Belle Époque. A outra é a paz armada. O que é a paz armada? Desde o fim da guerra franco-prussiana, entre França e Alemanha, pela Alsácia-Lorena, que é uma região ali que separa as duas, que ficou trocando de mãos em todos os momentos, o que vai acontecer? Você tem um período de paz, você tem um período na Europa que não tem guerra, que não tem conflito, mas que todo mundo sabe que vai ter. Então todos os países europeus, eles vão desfrutar desse progresso, eles vão alardear essa paz, a imprensa, a sociedade em geral vai alardear a paz, o progresso e tudo, mas todo mundo sabe que vai ter uma guerra, que uma nova guerra será inevitável, tá? Por quê? Porque dentro da própria Europa você vai ter uma divisão que não é declarada, mas é uma divisão que está colocada, que está ali. Tá? Todo mundo sabe que está ali, mas que as pessoas por muito tempo preferem ignorá-la. Que divisão é essa? É a divisão entre o moderno e o tradicional. Você vai ter dentro da Europa países que vão se modernizar politicamente, economicamente, socialmente. Tá? E aí o maior símbolo disso é a França. Mas a França, a Inglaterra, outros países em geral, que vão entrar nessa onda de progresso da Belle Époque e tudo mais. Uma modernização não só física de equipamentos, de tecnologias, mas social e econômica. E você vai ter um outro lado que vai se apegar com força ao tradicional, que vai ser um lado mais conservador, que vai manter valores anteriores. Tá? E aí desse lado você vai ter como maior símbolo a Alemanha, que era um império, e o Império Austro-Húngaro também, o próprio nome já diz, é um império também. Império Austro-Húngaro, eu estou colocando um mapa aqui para vocês verem o que é. Porque não existe, né? A Alemanha a gente tem até hoje. O Império Austro-Húngaro acaba sendo dividido em vários pedaços, vários países que a gente conhece, entre eles hoje a Áustria, mas vários vêm do Império Austro-Húngaro. Tá? Que era um império gigantesco, comandado por uma família, a família Habsburgo, que inclusive era da mesma família dos imperadores brasileiros. Tá? Os imperadores brasileiros
Dom Pedro, que era da família Bourbon em Bragança, a imperatriz era da Habsburgo. Tá? Então esses impérios faziam conexões de casamento para manter a paz entre eles, mesmo aí nos séculos passados, há pouco tempo. Tá? Então a esposa de Dom Pedro era Habsburgo, da família Habsburgo, que é a família do Império Austríaco. Só curiosidade. Então, você tinha na Europa nesse período essa ruptura, essa divisão invisível que todo mundo sabia que existia, mas que as pessoas se esforçavam para não enxergar. Tá? Então você tinha de um lado um grupo apegado ao tradicional, querendo manter os valores tradicionais, os valores conservadores, e de um outro lado um grupo que não é nada demais não, mas que era um grupo mais moderno, que se apegava a valores mais modernos, a ares mais novos daquele momento. Tá? Então você tinha entre esses dois grupos um estranhamento. Tá? Se você tem um grupo mais moderno e um grupo mais conservador, é claro que esse grupo em alguns momentos ele vai ter atrito. Mas é um atrito que, como eu disse, é velado. As pessoas fingem que não existe. Fora isso, você vai ter uma outra questão importante. Na partilha da África, alguns países ficaram, se não de fora totalmente, mas receberam partes muito, muito menores que os outros. Então, enquanto você vai ter a França com territórios gigantescos, a Inglaterra com territórios imensos, você vai ter países importantes e ricos naquele momento, no caso da Alemanha, que vão pegar pedaços muito pequenos e pedaços escolhidos a dedo, sem nenhuma grande riqueza, sem nenhuma grande vantagem econômica. Tá? Por que disso? Na partilha da África, a Alemanha ainda não era um país. A Alemanha tinha acabado de se tornar um país, vamos por assim. Ela era formada por vários reinos, vários ducados, que falavam a mesma língua, compartilhavam as mesmas crenças, a língua, a cultura, uma cultura parecida, tá? Mas que não formavam um país. Juntos, poderosíssimos, talvez tão ou mais poderosos que a Inglaterra. Mas separados, fragmentados, eles não tinham esse poder todo. Quando a divisão é feita, isso não é levado em consideração. Então a Alemanha recebe porções menores da África. Com a unificação, com a Alemanha se fortalecendo, se formando como uma coisa só, definitivamente, aí os alemães vão querer que essa partilha seja refeita. E, obviamente, os outros não querem refazer. Porque refazer a partilha significa perder terras para a Alemanha. Se eu vou dar mais terras para a Alemanha, essa terra tem que sair de alguém. E aí você vai ter esses conflitos surgindo. Conflitos diplomáticos, que não são questões públicas que ficam no dia a dia das pessoas, mas que aos poucos vão ganhando espaço. E aí você vai ter uma frente sendo formada quase que organicamente, sem pensar, de um grupo de países de um lado contra países do outro lado. Países como a Áustria, que também não receberam nada na partilha da África, a Itália, que recebeu muito pouco, países com valores mais conservadores, impérios, contra países, estados nacionais mais modernos, com uma economia mais moderna, mais ágil, mais dinâmica, como Inglaterra e França. E é claro que vai haver entre esses dois um atrito que existe, que as pessoas sabem, mas preferem não ver, porque estamos vivendo um momento de paz. Para que estragar esse momento pensando numa guerra que virá, que as pessoas sabiam que viria, mas que não quiseram discutir isso abertamente, não quiseram tratar dessas questões amplamente, porque estavam desfrutando de um momento de paz. Isso as pessoas comuns. Já os governos, aí a questão é outra, os governos já se preparam para a guerra que vai existir. Ninguém sabia quando, ninguém sabia exatamente o motivo, o que ia acontecer para essa guerra explodir, quem contra quem, se tinha como evitar ela diplomaticamente, negociar, ninguém sabia. Mas as pessoas imaginavam que essa guerra ia acontecer, os governos já tinham isso em mente. E aí o que eles vão fazer? Eles vão se preparar para a guerra. Então você tem um momento de paz, mas que os
todos os países europeus, vão produzir, criar, construir novas armas, já se preparando para a guerra que vai acontecer em algum momento. Então, por isso do nome paz armada, tá? Porque eles vivem um momento de paz, não a guerra, mas eles se armam, produzem, testam armas, tecnologias novas de guerra, para uma guerra que eles sabem que vai acontecer, tá? E que acontece, tá? Mas que eles já se preparam. Então, por isso do nome paz armada, tá? Então, invenções que foram criadas, tecnologias que vinham surgindo naquele período de Belle Époque, vão ser transformadas em uso militar. É o caso do avião, e aí vai, navio, submarino, tudo, tanques, tudo vai começar, os primeiros tanques, tá, gente? Coisa bem simples ainda. Porque você tem o surgimento do carro, nessa época vai surgir o carro, a moto, o avião, o telefone, o telégrafo. Tudo isso que foi criado com finalidade civil, para uso das pessoas comuns, vai ser transportado para o uso militar. E vão receber um upgrade, assim, vão ser retrabalhados, vão ser melhorados todos esses serviços. A guerra, entendam o que eu estou falando, não vai falar que eu repeti bobagem, hein? A guerra não é boa, a guerra é horrível. Mas se em um campo a guerra ela traz vantagens, é no campo tecnológico. Porque a guerra ela vence quem tem não só os melhores soldados, mais treinados, mas quem tem os melhores equipamentos. E a melhoria desses equipamentos faz com que os países levem vantagem. Então, produtos que foram criados para uso civil na guerra vão ser melhorados, vão ser tecnologicamente superados. Então, telefone, telégrafos, aviões que surgem. Não é Santos Dumont, tá, gente? Eu sei que a gente é brasileiro, o brasileiro adora dizer que quem inventou o avião foi Santos Dumont, mas não foi, tá? Foram dois irmãos lá nos Estados Unidos, falamos disso em outro momento. Mas pegam aqueles primeiros aviões simples e vão transformar em aviões de guerra. A tecnologia guerra vai trazer esse avanço tecnológico. Outros produtos serão criados, inventados para a guerra, para se preparar para a guerra, e depois transportados para o uso civil. Então, tem esse lado. Os produtos civis são transformados em produtos de uso militar e produtos criados para uso militar acabam depois sendo usados em serviços civis. Civis somos nós, tá? Que não somos militares. Nós somos os civis, tá bom? Então, isso é a paz armada. É um momento que acontece ali ao mesmo tempo que a Belle Époque, tá? Tanto que em livros, em tudo, você sempre vai ver Belle Époque e paz armada, que acontece ao mesmo tempo. Enquanto a sociedade vivia um período de progresso de Belle Époque, os governos trabalhavam no lado militar, na preparação de tecnologia, de armas, de treinamento de soldados para uma guerra que viria, que a paz armada seria temporária, tá certo? E foi, tá? Em 1914, a paz acaba e começa a Primeira Guerra Mundial, que é o assunto da próxima aula, tá bom? Então, só para separar esses dois lados, a Belle Époque, que é o da sociedade civil, e a paz armada, que é a da parte estatal do governo, tá? Enquanto todos vivem um momento de paz, os governos europeus, todos eles, vão se preparar para a guerra. Beleza? Até a próxima aula, gente. Fui!